Quando finalmente tomamos coragem para começar a investir, nós nos perguntamos, tá, mas qual título eu escolho por primeiro? Eu te entendo, já passei por isso e é exatamente por isso que hoje nós vamos ver 3 investimentos ideal para iniciantes para você começar da maneira correta. Fala pesada, eu sou o Eric, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se é a sua primeira vez por aqui, chega mais que aqui nós conversamos sobre investimentos e finanças de uma forma simples e descontraída. E também se esse vídeo realmente te ajudar de alguma forma, lembre-se de deixar aquele like que fortalece o vídeo e leva este vídeo para mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Certo? Muito obrigado, tamo junto e bora! Quando eu digo que te entendo, é porque realmente te entendo. Eu já comecei e quando eu comecei também tive essa mesma dúvida. Tá, vou começar, mas o que eu vou adquirir por primeiro? Qual título eu começo? Diferente de você, eu comecei da forma errada. Eu não fui pesquisar, não fui estudar e acabei me estrepando porque eu comecei por uma pirâmide financeira. E o final dessa história você já deve saber. Então fica tranquilo que hoje nós vamos ver 3 investimentos ideais para iniciantes. E nós não vamos apenas ver quais são eles, mas sim nós vamos conhecer eles um pouco mais detalhadamente de uma forma resumida. Conhecendo um a um da seguinte forma, vamos ver uma breve descrição desses investimentos, para que serve esse investimento, qual é o maior foco dele, os cuidados que você deve ter com essa aplicação. E no final de cada um vamos ver como faz para investir cada um desses investimentos. E dessa forma eu tenho certeza que até o final do vídeo você não vai mais ficar com dúvidas. Se ficar, já sabe, é só deixar nos comentários que eu respondo sim. Então, vamos começar com o primeiro investimento, que é ele, o Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título do governo do programa Tesouro Direto. Ele está junto com seus irmãos, Tesouro IPCA e também o Tesouro Pré-fixado. Esse é um título de renda fixa e como todo título de renda fixa, sabe que você está emprestando seu dinheiro. Neste caso, você está emprestando seu dinheiro para o governo. Então, esse título tem uma característica de ter uma ótima segurança, uma das maiores do mercado, porque você está emprestando seu dinheiro para o governo, e o governo, para te pagar, ele pode fazer N coisas, como por exemplo, imprimir mais notas. Isso é péssimo para a inflação, mas você vai receber seu dinheiro. A sua rentabilidade depende da taxa Selic, porque é o Tesouro Selic, então ele vai variar conforme a nossa taxa mãe da economia, a taxa Selic. Seu vencimento geralmente gira em torno de 2 opções, um com vencimento mais curto, um com vencimento mais longo. E a sua liquidez, que por sinal é um assunto muito importante, lembrando, liquidez é a velocidade que você tem de transformar o seu título em dinheiro no seu bolso. O Tesouro Selic possui uma liquidez de D+0 ou D+1. Como assim? D+0 porque se você solicitar o resgate, se você tentar vender seu Tesouro Selic até a 1 da tarde no dia útil, você vai receber ele no mesmo dia. Agora, se você fizer depois do almoço ali, depois da 1 da tarde, você vai receber somente no dia seguinte. E essas são as suas principais características e agora que você já conhece essas principais características, vamos ver para que serve esse investimento. E o Tesouro Selic, como ele acompanha a taxa Selic, ele é muito procurado pelos investidores para ter um investimento que supere a inflação. Por quê? Vamos recapitular uma coisa bem importante sobre a taxa Selic. A taxa Selic, a taxa mãe da economia, um instrumento que é utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação, porque quando a inflação sobe muito, eles elevam a taxa Selic para controlar a inflação. Ou seja, naturalmente, a taxa Selic vai estar acima da inflação. Com isso, portanto, todavia, o Tesouro Selic vai estar superando a inflação, assim te trazendo uma rentabilidade real. E também, como ele possui uma ótima segurança, a garantia do governo, ele é muito procurado também para constituir a reserva de emergência. É muito interessante colocar a reserva de emergência, porque lembrando, reserva de emergência é aquele dinheiro que nós precisamos para caso uma eventual emergência na nossa vida, então nós precisamos de agilidade e segurança. Como ele possui uma ótima segurança e também uma boa agilidade, ele é muito procurado. Só cuidado com uma coisa, como nós comentamos agora há pouco, a liquidez do Tesouro Selic pode ser D+1 e isso tem um problema quando nós falamos, principalmente quando nós estamos falando de reserva de emergência. Vamos supor, você tem o seu dinheiro todo lá no Tesouro Selic e acontece uma emergência, sei lá, sexta-tarde, e aí você vai solicitar o resgate desse dinheiro. E lembre-se, emergência, você precisa de dinheiro para agora, para o momento. E aí o seu dinheiro deste resgate desse Tesouro Selic vai cair somente na segunda-feira. E aí a emergência às vezes não espera para segunda-feira. Então toma cuidado caso você decida reconstituir a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. O que eu mais costumo falar com o pessoal é, tem a sua reserva de emergência no Tesouro Selic? Deixa um 10% lá na poupança. Sei que é estranho falar isso, mas deixa um 10% caso você precisa de dinheiro assim, ó, para ontem, para já. Aí na segunda-feira você consegue resgatar o seu Tesouro Selic e assim suprir sua necessidade. E por acaso, se você decidir começar pelo Tesouro Selic, para você adquirir um título é muito simples, muito fácil. Você pode adquirir em 2 formas. Diretamente pela plataforma do Tesouro Direto, que é bem simples, basta você fazer o teu login
escolher o título que você deseja e adquirir, ou você pode fazer pela forma mais comum, que é como eu faço e como a maioria das pessoas fazem, que é por uma plataforma de uma corretora, na verdade que é por uma corretora de valores. Eu vou dar dois exemplos aqui para você. Você pode fazer pela corretora Clear, que é muito simples, tem a opção do Tesouro Selic, é só você escolher o Tesouro Selic e ir avançando até comprar, adquirir, e também você pode ir pela corretora Rico. Aqui tem todas as opções do Tesouro Direto, você pode escolher o Tesouro Selic que você bem quiser, bem entender, e é só ir avançando, vendo a quantidade que você deseja e ir até adquirir o seu Tesouro Selic. Claro que essas duas corretoras são apenas dois exemplos, você pode adquirir com qualquer corretora. Hoje acredito que a grande maioria das corretoras tem a opção dos títulos do Tesouro Direto para você adquirir. A única coisa que você tem que tomar cuidado é não pagar taxas para isso. Escolha uma corretora que tenha taxa zero para adquirir esse tipo de título. Mas agora que nós já conhecemos o Tesouro Selic, nós vamos ver a segunda opção de investimento, que é o CDB com liquidez diária. Os CDBs, não somente o CDB de liquidez diária, mas todos os CDBs são emitidos por bancos. Então, agora, ao invés de você estar emprestando seu dinheiro para o governo, você está emprestando seu dinheiro para uma instituição bancária, para um banco. A sua rentabilidade, a rentabilidade dos CDBs pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Pré-fixada é quando você já acorda no momento que você está comprando o título, você já sabe a taxa que você vai receber deste investimento. A pós-fixada são aqueles CDBs que são atrelados a um índice, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI. E a híbrida é uma junção dessas duas taxas. A segurança do CDB é a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição que garante você um reembolso até 250 mil por instituição e um limite de R$1 milhão. Já em relação ao seu investimento, possui uma variedade de investimento, curto, médio ou longo prazo. Entretanto, o mais importante é analisar a sua liquidez. Os CDBs possuem tanto liquidez diária quanto liquidez no vencimento. Só que, para iniciante, é importantíssimo escolher CDBs que possuem liquidez diária. Por quê? Caso você decida trocar de investimento, como você está se encontrando com seus investimentos, com seu perfil de investidor, possivelmente você queira se desfazer desse CDB por algum motivo, ou acontece alguma coisa, precisa vender esse CDB, e aí você vai precisar ser de uma liquidez diária. E os CDBs geralmente são muito buscados também para superar a inflação, porque lembrando de uma coisa, o CDI, ele sempre está muito próximo à taxa Selic. Nós já vimos que a taxa Selic, ela normalmente naturalmente supera a inflação. Consequentemente, o CDI vai superar a inflação. Consequentemente, mais uma vez, o CDB que é atrelado ao CDI, neste caso, que é o mais comum, ele vai superar a inflação também. Ele é procurado também para fazer reserva de emergência, porque ele possui uma liquidez melhor do que o Tesouro Selic. Claro que vai depender da instituição bancária que você tiver, porque algumas têm horários diferentes, mas geralmente ali no horário comercial você consegue resgatar o seu CDB. E também para buscar altas rentabilidades. Tem bons CDBs no mercado que tem boas rentabilidades, ainda mais quando nós estamos em um momento como esse, de alta taxa de juros. Só toma cuidado com algumas coisas. Primeiro, liquidez diária, como eu já falei, é muito importante você escolher um CDB no começo, um CDB de liquidez diária. E o que acontece? Você vai procurar um CDB, você vai encontrar várias rentabilidades, algumas mais altas. E essas mais altas geralmente não são de liquidez diária. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa importante é que nós já vimos que a sua segurança é o FGC. Ou seja, se há um CDB, você tem a segurança do FGC. Mas não se apegue muito a isso. Porque até você receber o FGC pode dar uma certa burocracia e não é interessante nós escolhermos um CDB já pensando no FGC. Pense o FGC como se fosse um plus. Então, sempre que for escolher um CDB, procure qual instituição está emitindo aquele CDB. Veja se é uma instituição que você conheça ou, se você não conhece, pelo menos pesquise-a no Banco Data. O Banco Data é um site muito interessante que você consegue várias informações dos bancos em gerais. E, principalmente, dentre todas as informações aqui, veja se ele possui lucros, se o banco está entregando lucros, porque uma instituição financeira é feita de lucros. Caso ele não venha entregando lucratividade, tem maiores probabilidades de vir à falência. E caso você queira
queira comprar um CDB, também é muito simples. Você pode comprar por 2 locais. Você pode ir diretamente da sua corretora e lá ver várias opções de CDBs e escolher o que mais se enquadra ao seu perfil, o que você quer, na verdade, e você pode escolher também por bancos, principalmente aqueles bancos digitais. Eu gosto bastante das opções de CDBs que o Banco Sofisa Direto e o Banco da Ecoval nos oferecem. Inclusive, Banco Sofisa Direto e Banco da Ecoval tem vídeo aqui no canal, caso você queira conhecer melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois e se inteirar mais sobre esses dois bancos. E agora chegamos na terceira opção, não menos importante, que são os fundos imobiliários. Sobre os fundos imobiliários, a primeira coisa que você tem que entender é que agora nós saímos da renda fixa e colocamos um pezinho na renda variável, ou seja, fundos imobiliários são renda variável. E como funcionam esses fundos imobiliários? Pensa no seguinte, imagine uma galera de investidores que estão dispostos a colocar uma grana, cada um deles colocar uma grana para constituir um fundo que vai atuar diretamente no setor imobiliário, para construção ou adquirir, comprar alguns imóveis, que pode ser shopping center, galpões logísticos e assim por diante. Então, após constituído esse fundo, esse valor patrimonial será distribuído em forma de cotas para os seus investidores. E pense nesta lógica. Então, vai ter vários investidores com uma quantidade de cotas, de acordo com o investimento de cada investidor. E essas cotas são muito importantes, porque vai mostrar qual é a participação de cada investidor perante aquele fundo imobiliário. E essas cotas, posteriormente, podem ser adquiridas via bolsa de valores. Um dos exemplos dos fundos imobiliários são aqueles fundos de shopping center. O shopping center possui aquelas lojas, e essas lojas têm empresas de marcas de roupa, de perfume, sei lá, assim por diante. Essas empresas pagam aluguéis para os fundos imobiliários? Não pagam? Beleza. Esses aluguéis, o fundo arrecada todos esses aluguéis aí e distribui para os cotistas. Por exemplo, eu possuo 10 cotas do fundo OPA11 e o fundo OPA11 vai distribuir, de acordo com os seus rendimentos, vai distribuir R$1 por cota para cada investidor. Então, se eu possuo 10 cotas deste fundo OPA11, eu vou receber R$10. E entenda que possuímos dois tipos de fundos imobiliários, os de papéis e os de tijolos. Os de tijolos, como nós já citamos o exemplo do shopping center, esse é um exemplo de fundo imobiliário de tijolo, porque ele é um fundo de empreendimentos físicos. Já os fundos de papéis são aqueles fundos imobiliários que adquirem títulos que são voltados para os empreendimentos imobiliários, como por exemplo o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Esses fundos de papéis possuem uma característica muito interessante, que é o seu rendimento. Geralmente a tendência é que em momentos de taxas altas de juros, que é o que nós estamos agora, eles tendem a dar mais rendimento, eles tendem a pagar mais por cotas. Já os fundos de tijolos, sobre a sua rentabilidade, eles têm uma característica de pagar rendimentos mais constantes, porque os fundos de imóveis físicos possuem os aluguéis por contratos. Então eles têm lá as empresas que estão locadas, por exemplo, nos galpões logísticos, e esses contratos são longos, são de muitos anos, e são empresas muito grandes. Então essas empresas tendem a ficar adimplentes e pagar mensalmente os fundos imobiliários, e assim os cotistas recebem. E em relação aos vencimentos destes fundos imobiliários, dessas cotas, não tem vencimento. Você pode vender, pode se desfazer das suas cotas quando bem entender, basta o mercado estar aberto e basta ter liquidez para o preço que você está pedindo. E vem cá, entendido, mas para que serve? Por que nós compramos fundos imobiliários? Como nós já vimos, os fundos imobiliários eles remuneram os cotistas a partir dos seus aluguéis, dos rendimentos ali, por exemplo, dos fundos imobiliários de papéis, a partir do rendimento dos títulos. Também tem empreendimentos como compra e venda de imóveis, isso pode acontecer também, mas entenda que você vai receber aluguéis. Fica mais fácil de entender. Esses aluguéis, por obrigatoriedade, os fundos imobiliários têm que distribuir em 6 meses, mas na prática, geralmente, a grande maioria esmagadora dos fundos imobiliários pagam mensalmente os seus cotistas, ou seja, os fundos imobiliários são muito procurados para quem quer ter aquela renda mensal passiva, mês a mês. É muito comum procurarmos fundos imobiliários para ter a nossa
liberdade financeira para que um dia, a partir dos nossos investimentos com fundos imobiliários ou uma diversificação, nós consigamos ser custeado pelos nossos investimentos, recebendo mensalmente nossos rendimentos a partir das nossas cotas dos fundos imobiliários. Mas cuidado, nem tudo são flores. Cuidado com essa porcentagem de dividend yield. Muitos investidores procuram fundos imobiliários a partir do dividend yield. Dividend yield é a porcentagem que você recebe de rendimento daquele fundo. Ou seja, você filtra somente para ver o quanto ele está pagando. Aí você pega lá o que está pagando mais por mês ou cada 12 meses. Você olha só para aquilo. Só que isso é um perigo, porque vai que aquele fundo imobiliário possui somente um imóvel e aquele imóvel tá com zero vacância e ele está pagando muito bem, e aí está recebendo muito bem. Só que daí isso é um problema, porque você está correndo um risco muito grande. Se aquele um imóvel que está pagando muito bem, o inquilino sair, você passa de ganhar muito para ganhar nada, né? Então toma cuidado, nunca escolha um fundo imobiliário olhando só para o dividendo. O que você pode fazer de cara para escolher um fundo imobiliário é olhar o seu portfólio. Escolha aqueles fundos imobiliários que possuem um grande portfólio, com vários imóveis distribuídos em várias regiões do Brasil, vários estados, porque assim o fundo imobiliário consegue diversificar o seu patrimônio. Então, se um imóvel daquele fundo que tiver um patrimônio diversificado, um imóvel deixar de estar locado, o inquilino sair, e tem todos os outros para continuar te pagando rendimento. Enfim, procure fundos imobiliários que possuem uma grande variedade de imóveis. Então, depois que você entende como funcionam os imobiliários, que você tem que tomar certos cuidados para adquirir o seu fundo imobiliário e você realmente decide a ter fundos imobiliários, você se pergunta, tá, mas como faz para comprar fundos imobiliários? Basta você ter uma conta em uma corretora e no home broker ou na área de comprar renda variável ir lá e adquirir um fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário tem lá seu ticker, que é o seu nominho lá na bolsa de valores. Por exemplo, o PIA11 é um fundo fictício, mas é um exemplo. Nós estávamos dando exemplo de shopping, né? Um exemplo de fundos imobiliários de shopping center é o VISC11. Então você procura lá no home broker ou na área de renda variável da sua corretora, procura pelo ticker daquele fundo que você quer. Depois que você decide qual fundo você quer, é só colocar a quantidade de cotas que você deseja adquirir e comprar. E inclusive, o que é a sacada? Presta atenção, a grande sacada aqui dos fundos imobiliários é você pegar os rendimentos e reinvestir sempre esses rendimentos para fazer aquele famoso efeito bola de neve, porque assim o crescimento das suas cotas e dos seus investimentos ele é exponencial, porque você tem os aportes, tem o reinvestimento dos seus fundos imobiliários, dos seus rendimentos e assim sucessivamente vai crescendo muito o seu capital. E caso você queira saber mais detalhadamente sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aparecendo aqui na tela um vídeo que eu explico mais detalhadamente sobre fundos imobiliários e também vou deixar aparecendo aqui na tela um vídeo recente aqui no canal que é um top 3 CDBs com liquidez diária para 2023. Comenta aqui também qual desses 3 opções de investimentos para iniciantes você gostou mais, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, te vejo no próximo vídeo, até a próxima e fui!